Já imaginou aprender e até mesmo trabalhar como diagramador ou designer de livros? No curso Mestre da Diagramação, você vai aprender técnicas práticas e estratégicas que vão te guiar na criação de um livro, seja você iniciante ou experiente. O que você vai aprender aqui é comprovado, direto ao ponto e aplicável imediatamente. Essa não é mais uma formação genérica, mas sim um método que vai te guiar em todas as etapas da diagramação de livros. Agora é importante esclarecer: esse curso é para quem quer se comprometer a dominar as técnicas de diagramação e design de livro, seja para criar projetos editoriais ou mesmo para aprimorar suas competências no InDesign. Se você já trabalha na área ou está começando e quer ter resultados mais rápidos, esse curso é para você. No entanto, se você busca um curso muito teórico ou sem prática, talvez esse método não seja o que você procura. E se você ainda tem dúvidas, veja o depoimento da minha aluna Viviane, que trabalha no mercado editorial e adorou a forma prática e didática do curso, que torna o conhecimento muito acessível. Que hoje é a minha profissão, que eu trabalho com edição de livros, por especialização em edição independente de livros físicos, editora independente, e encontrei o seu de diagramação. Eu já fiz outro curso de diagramação e o seu, ele aprofundou pontos que o outro eu não tinha visto. A outra moça, ela foi muito técnica, só que você foi muito prática. E para mim, fica mais fácil eu vendo você fazendo, porque aí eu Uhum, sei associar o que você está explicando, você colocando a mão na massa ali conosco. uhum, uhum, E a didática é muito boa, sabe? Se você me perguntar, é como eu tô te falando, eu anotei os tópicos, mas uhum, fixou. Você uhum. explicou e fixou. Eu já sei onde apertar bonitinho lá dentro do programa, do InDesign. É isso que é interessante. Da mesma forma que a sua didática é fazendo na prática, eu também vou lá e coloco na prática aquilo que você me ensinou. É um curso que agregou muito valor, porque eu vi você fazendo e a partir de você ensinando e fazendo, eu consegui aplicar a mesma coisa e tive ótimos resultados. Essa questão da ancoragem da imagem, eu achei que ele é ótimo. A questão dessas linhas viúvas e órfãos, aprendi isso com você, porque eu realmente estava percebendo que estava ficando essas linhazinhas. E eu não Uhum. sabia como melhorar isso, porque no Word não tem como. No Word tem, mas é uma trabalheira, você tem que diminuir a Muito letra, o difícil, né? espaçamento, é uma angústia. No Canva, até para você editar o texto lá dentro do Canva, é uma luta também. Espaçamento, tabulação, dentro do Canva você não consegue colocar tabulação. Qualquer livro, é importante a tabulação, para Uhum, manter o ritmo da leitura. E o InDesign, como eu estou te falando, foi contigo que eu tive o acesso a esse programa uhum. e eu já estou te falando, os próximos agora, a partir de agora, é tudo pelo InDesign. Para mim, o curso está 1000%, ficou ótimo. Tudo que foi ensinado ali eu consegui colocar em prática, graças a Deus, não tive nenhum tipo de dúvida. E quando eu tive dúvida, voltei para a aula e revi de novo e consegui ver onde é que eu estava errando e fiz fazer o ajuste. E eu sou muito grata ter chegado até você, ter participado do seu curso, te seguir lá no Instagram, porque é como você fala, é trocas de informações, uma vai depositando conhecimento na vida da outra. Se você está se perguntando como eu cheguei até aqui, eu também comecei com muitas inseguranças, sem tanto conhecimento. Durante anos fui testando técnicas, errando e aprendendo. Me lembro da primeira vez que eu diagramei, eu estava no curso de jornalismo, ali em 2007, fazendo um laboratório de jornalismo, uma disciplina prática, em que a gente estava diagramando uma revista. Na época, eu usei o PageMake, que é um programa bem antigo, quem começou agora nem conhece, um programa anterior ao InDesign, mas eu não me envolvi tanto com a diagramação completa da revista e ela não me deu know-how para diagramar os livros posteriormente. Depois de formada, eu fiz meu mestrado e depois do mestrado eu comecei a trabalhar numa editora. Eu consegui um trabalho numa editora, mas eu não tinha um conhecimento profundo de diagramação. O dono da editora também era um autodidata e eu tive que aprender muitas coisas sozinha. Ele tinha comprado um curso de InDesign, então era um curso muito técnico e ensinava as várias ferramentas que o InDesign tem, mas não de forma muito aplicável ao design do livro. Eu tive muita dificuldade, então metade do tempo eu trabalhava, outra metade eu ficava vendo vídeos no YouTube, procurando em livros, informações,
e testando, e tudo que eu queria na época era um curso, assim, que pudesse me ensinar de forma prática e rápida a aplicar esse conhecimento no livro e facilitar meu trabalho. Eu percebi que a virada veio quando eu comecei a sistematizar o meu aprendizado. E agora, depois de muitos projetos e conquistas, resolvi compartilhar essa metodologia com você. Agora eu vou te mostrar algo que pode mudar a forma como você vê a criação visual de um livro. Muitas pessoas cometem o erro de começar a diagramar um livro sem pensar. A quem ele se destina? Qual o melhor tipo de fonte? Qual o melhor tamanho ou tipo de papel? Mas minha experiência e estudos me levaram à metodologia mestre da diagramação, que é uma adaptação do design thinking aos projetos de criação de livro como produto. O design thinking é uma metodologia ou abordagem centrada no ser humano, usada para resolver problemas complexos de forma criativa e inovadora. Baseia-se em entender as necessidades dos usuários e propõe soluções que são funcionais e viáveis. O processo de design thinking normalmente segue 5 etapas principais: empatizar, definir, idear, prototipar e testar. Agora é aquele momento em que você tem que prestar atenção para tudo que você está fazendo, pegar um caderno, porque eu vou mostrar como essas 5 etapas são aplicadas na criação do design do livro. Antes de começar as 5 etapas, a gente tem um problema, né? No livro, qual é esse problema? O escritor, ele escreveu o livro, ele tem um manuscrito ou uma editora, e ele não sabe o que fazer para esse livro chegar até a fase de impressão. Toda a parte estética, ele intui que precisa de uma capa, mas às vezes ele nem sabe o que é uma diagramação e o que é toda essa construção visual que o livro precisa. É aqui que entra o trabalho do design editorial. Ele vai receber esse manuscrito que precisa estar revisado. Isso vai evitar lá na frente muitos problemas se esse livro já estiver todo revisadinho. Detectado o problema, o livro só está com o manuscrito, não está diagramado, não está com toda a sua composição visual, é o momento que começa a primeira etapa do design thinking, que é empatizar. A fase de empatizar, ela começa tanto nos questionamentos que nós fazemos para o escritor na hora de criar um orçamento, quanto quando a gente vai montar esse briefing do livro. Então é entender que tipo de livro, que tipo de publicação é essa. É um livro técnico? É um livro infantil? É um livro didático? A quem ele se destina? Qual é o público desse livro? Quantas páginas ele tem escritas até o momento? Porque depois de diagramar, ele vai ter um outro número de páginas, dependendo do tamanho do livro, do formato. Eu também questiono se vai ter tabela, se vai ter imagem, se esse livro precisa de uma composição visual muito complexa, como é o caso dos livros de luxo, capa dura, ou se ele é um livro mais simples, como muitas vezes são os livros de poesia. Ou mesmo se ele vai ser um livro digital, que aí vai ter uma outra configuração. Então, todas essas perguntas, essas informações, elas são feitas ao escritor, né, pela pessoa que vai fazer a diagramação, o design desse livro, e elas vão compor o briefing. Esse é o momento de empatizar. Agora, na segunda etapa, que é definir, a gente vai pegar essas informações do briefing, essas informações da etapa de empatizar, e a gente vai definir os caminhos que esse livro vai seguir, os caminhos visuais dele. Vamos colocar aqui um exemplo de um livro impresso capa dura. A gente já sabe que ele é impresso, sabe que é capa dura, define o tamanho, a gente precisa definir o tamanho antes de começar a diagramar. Um tamanho bem comum é o 15 por 21, 15 de largura por 21 de altura. Aí define esse tamanho. A gente também vai observar quantos capítulos tem. Nesse exemplo, tem 20 capítulos. São 5 ilustrações que ele já encomendou e que já estão prontas. Esse livro não tem tabela, mas tem o tratamento dessas ilustrações. Já definiu muitas vezes em que gráfica vai imprimir, que será um livro colorido. Então, são várias decisões que foram tomadas e que aqui é a fase de definir. Depois de definir, nós vamos para a próxima fase. A terceira etapa ou fase é idealizar. Aqui começa a fase de projeto gráfico. Nós vamos pensar
As fontes, a melhor fonte para esse estilo de livro, se vai ter capitular, se não vai ter. Como é um livro colorido, a gente pode pensar também a paleta de cores que esse livro vai ter, como vai ser a capa, que estilo ela vai seguir. Então, na fase de idealização, é principalmente a fase em que eu aplico o projeto gráfico, em que eu crio esse projeto gráfico e eu aprovo ele com o escritor. Algumas pessoas podem não entender bem o que é um projeto gráfico, eu também explico isso para o escritor. É o trabalho do designer explicar todas as etapas, porque muitas vezes o escritor não entende. E ele também não tem essa obrigação. Um projeto gráfico é essa parte visual que vai ser aplicada na diagramação. A definição da fonte, a paleta de cores, a tipografia, os estilos de tipografia, os tipos podem ser até, eu recomendo aí até umas 3 tipografias diferentes, mais que isso vai virar um carnaval. Então, todas essas definições são o projeto gráfico. Então, você observa que até a terceira etapa ainda não chegamos na diagramação. A partir do momento que a idealização está pronta, chegou a hora de fazer o protótipo, prototipar. Nós vamos aplicar, definimos as fontes, vamos dizer que escolhemos 3 tipos de fonte, uma para o título, uma para o subtítulo e uma para o texto. Nessa fase de prototipar, eu escolho algumas páginas principais, alguns títulos. Eu pego principalmente aqueles títulos mais complicados. O que tem cedilha, o que tem tio, o que tem acentos, que são longos. Começa pelo mais complexo para ver o tamanho, se aquele tamanho de fonte não vai ficar títulos imensos. Então, nessa fase, eu pego as páginas mais complexas, as que têm imagem, as que têm capitulares, as que têm títulos maiores e com acentuação, e eu aplico esses estilos e formas e cores e mostro algumas páginas para o escritor. Depois que ele olhou e ele viu se tem alguma coisa que ele quer ajustar, alterar de cor, de fonte, às vezes até de grafismos, depois dessas decisões dele, é que nós vamos para a próxima etapa. A diagramação fica entre a prototipação e o testar. Então, depois que ele aprovou essas páginas, começa o teste, que é aplicar esse projeto gráfico no livro como um todo a partir da diagramação. Para minha segurança, especialmente quando são livros complexos, como livros de luxo, capa dura, eu não faço logo toda a diagramação, não. Eu faço umas 10, 20 páginas, aplico, exporto um PDF mostrando como vai ficar essas páginas pareadas. Mas é claro, gente, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui e todos esses detalhes que são muito visuais e eu aplico na prática dentro do InDesigner e você vai ver isso no curso Mestre da Diagramação, cada uma dessas etapas. Mas eu crio esse arquivo com algumas páginas, um número que represente como está caminhando aquele livro e eu mando para o escritor para ele ver se a aplicação está do jeito que ele gostaria. Se o que a gente combinou, se o briefing, se tudo que a gente conversou está bem alinhado. Nunca é demais alinhar a comunicação. Claro que aqui eu estou falando mais de forma teórica, mas no curso Mestre da Diagramação eu mostro esse passo a passo. E ainda na fase de testar, quando o livro está todo diagramado, eu envio esse arquivo para o escritor para ele ver se está tudo ajustado como ele gostaria. E quando ele me dá o ok, eu fecho esse arquivo para impressão e ali transformar as imagens com as configurações que elas precisam para impressão, CMYK, 300 dpi, alta qualidade, tudo isso eu explico também no curso. E esse arquivo final é enviado para a gráfica para fazer um boneco. Eu recomendo que faça o boneco ou a boneca, em alguns lugares muda o nome. O que é o boneco? É uma versão do seu livro para ver se na prática, no concreto, ele está perfeito. Eu acabei de compartilhar com você de forma muito resumida a metodologia que transformou a forma como eu trabalho a criação do designer de livros. Espero que você tenha anotado tudo, hein? E se você gostou do que aprendeu nessa aula, imagina o quanto você vai aprender e aplicar quando você tiver acesso ao conteúdo completo do curso Mestre da Diagramação. Esse foi apenas um exemplo do que você verá nas aulas. O curso Mestre da Diagramação é 100% online e com acesso imediato após a compra. O curso está na Hotmart e assim que você fizer a sua inscrição, você vai receber todo o passo a passo para acessar ele de uma forma muito fácil e intuitiva. Assim que você acessar a sua área de membro, você vai se deparar com os vários módulos em que eu ensino sobre as etapas da diagramação, a criação de layouts, criação de capa,
como usar InDesign, Illustrator e Photoshop na criação do seu livro e estratégias para entregar projetos impactantes aos seus clientes. Ao longo do curso, você conta com acesso por 1 ano, suporte para tirar dúvidas e um grupo no WhatsApp com outros alunos. Além disso, as aulas estão recheadas de dicas e insights que aprendi ao longo de 10 anos de experiência. Vejo que a minha aluna Bruna falou sobre isso. Eu sou design e uma coisa assim que eu falo que foi Deus que mostrou assim. Meu esposo lançou um livro e aí ele estava escrevendo um outro livro e aí a gente foi ver para fazer independente. E aí a gente foi fazendo orçamento. Eu falei, poxa, é a minha área e a gente vai pagar assim, né? Porque, querendo ou não, não é só um livro, né? Ele já tem um outro engatilhado. E aí eu falei, gente, se eu vou pagar primeiro esse, depois vou ter que pagar o outro, e o outro, isso é na minha área, então eu vou procurar alguém que me ensine, né? E assim, é muito difícil. Eu fui uma luta para achar um curso de diagramação. E aí eu entrei, joguei no YouTube lá e fui vendo alguns tutoriais. E aí embaixo do vídeo que eu tava vendo, tava assim, mestre da diagramação. Eu falei, ai meu Deus, vou clicar, Diego, vou clicar. E aí a gente apostou. E até agora, tudo ótimo para mim, assim, bem explicativo. Eu já assisti aula de capa, né? Que foi querendo ou não uma mais, né? Porque eu fazia mais a parte da web, né? Mais rede social. E a gente sabe que o impresso tem toda uma outra coisa, né? Cores, a gente sabe que já muda, tem sangria, e é um monte de coisa. Por mais que eu fiz a faculdade, é bem mais Não é tão raso. detalhado, é raso, né? Então, eu tive aula de diagramação, a gente teve ali contato com design, né? Mas não é aquela coisa profunda. Eu lembro que na época eu fiz um trabalho de revista, né? Pra gente fazer uma revista e tal, mas a gente sabe que é totalmente diferente, A né? Quando diagramação de você revista é diferente da diagramação de livro. e aí quando você vem para o mundo real ali mesmo, aí você vê que o negócio aperta. Então a gente não fica totalmente no escuro, né? Então quando a gente é guiada, é bem mais fácil. Para você ter uma ideia, eu estudei lá diagramação, né? Mas o primeiro projeto que eu fiz no InDesign vai ser esse do livro que eu tô fazendo, né? Já abri ele, ainda estou fuçando algumas coisas. Então, assim, eu estava totalmente no escuro, porque eu uso mais Illustrator, Photoshop. Então, para mim, essa parte de escrita e diagramação, eu estava no zero. Então, é uma coisa que eu não me aprofundei muito, né? Eu falei, eu vou trabalhar com identidade visual, então não preciso me importar muito aqui. Então, fui deixando mais de lado, né? E eu achei muito Fazer a legal, porque é diagramação de bem e-book com explicativo, tem InDesign. questão de E fontes, né? eu Onde a gosto gente bastante, busca para as quem já tem o fontes. InDesign, dá para fazer com ele, Então, né? são E várias os coisas que tem princípios da diagramação detalhezinhos de são título, subtítulo, né? Algumas sacadas legais, algumas isso aqui é dicas, para um bastante cliente. dicas, né? Para você inserir lá dentro Deixa eu ver como é do programa mesma coisa, todo o semantique, conteúdo do clica. livro. Então, foi uma coisa E que ele vai eu achei mostrar aqui, muito olha, tá interessante, tudo porque isso no não arquivo. Só aprendi que na a faculdade, diferença né? Eu é que não vai importava e aí ser, ficava só metade do conteúdo. O é, resto não aparecia. Eu a ficava assim, diferença é que não meu vai Deus, ficar vou ter que assim ver um do onde lado da parou outra. para Então vem copiar o aqui resto. em configuração. Então, assim, é um diferencial que eu vejo no seu curso, né? A gente vê que você já tem uma bagagem, que você já sabe, que você já trabalhou com pessoas que te ensinaram, né? E um curso bem completo, interessante, que eu sei que eu vou tirar ainda várias pérolas ainda até finalizar. E também outra coisa que eu achei interessante é a questão do grupo, né? Porque quando a gente tem alguma dúvida, você está sempre ali disponível, acessível. Tudo que você está ensinando lá está agregando assim 100% para mim, né? Então, tanto é que eu mudei a visão, né, da proposta, que inicialmente era só mesmo para diagramar, e agora eu estou querendo entrar nesse nicho. Então, se você já está pronto para dar o próximo passo e dominar a diagramação, clique no botão abaixo e faça sua inscrição. O acesso é imediato e você já pode começar o primeiro módulo ainda hoje. Não perca essa oportunidade de transformar a sua carreira. E claro, você tem 7 dias para testar o curso. Se dentro desse período você achar que o curso não é para você, é só solicitar o reembolso e todo o valor investido será devolvido sem complicações.
Mas eu tenho que dizer que até hoje nenhum aluno solicitou reembolso. É uma garantia de 100% de satisfação. Espero te ver no curso, hein? Será um prazer acompanhar o seu progresso e ver os resultados incríveis que você será capaz de alcançar. Um grande abraço e até lá!